Você já imaginou que algumas das recomendações mais comuns sobre envelhecimento podem estar deixando de lado os fatores mais importantes para manter sua independência depois dos 75 anos? Durante décadas, milhões de pessoas ouviram a mesma mensagem: desacelere, faça menos esforço e aceite que o declínio físico e mental faz parte natural da idade. Mas as pesquisas mais recentes contam uma história completamente diferente. Na verdade, alguns dos avanços mais importantes da ciência da longevidade mostram que muitas pessoas continuam fortes, lúcidas e independentes aos 80, 85 anos ou mais, graças a hábitos simples que raramente recebem a atenção que merecem. Depois de mais de 20 anos trabalhando com adultos entre 75 e 85 anos, observei algo que a ciência está apenas começando a comprovar de forma mais ampla. As pessoas que envelhecem melhor não são necessariamente aquelas que gastam fortunas com suplementos ou tratamentos sofisticados. São aquelas que mantêm comportamentos diários específicos que ajudam o corpo e o cérebro a continuar funcionando em alto nível. São indivíduos que continuam dirigindo, cuidando da própria casa, cultivando seus hobbies e participando ativamente da vida da família e da comunidade. Um estudo importante conduzido pelo Stanford Center on Longevity acompanhou mais de 4.200 adultos entre 70 e 90 anos durante 12 anos. Os resultados chamaram a atenção dos pesquisadores. Aqueles que mantinham pelo menos 4 hábitos específicos de forma consistente apresentaram uma redução de 61% no risco de desenvolver o que os cientistas chamam de declínio funcional acelerado. Em termos simples, tinham muito menos probabilidade de perder a independência e precisar de ajuda para realizar tarefas básicas do dia a dia. 61% não é um número pequeno. É a diferença entre continuar tomando suas próprias decisões e depender cada vez mais da agenda e da disponibilidade de outras pessoas. É a diferença entre viver da forma que você deseja ou apenas reagir às limitações que surgem ao longo do tempo. Antes de continuarmos, quero mencionar algo importante. O hábito mais poderoso desta lista é também um dos menos discutidos. Ele não envolve dietas da moda nem programas tradicionais de exercícios. Muitos profissionais de saúde sequer o mencionam durante consultas de rotina. No entanto, pesquisas realizadas em instituições como a Johns Hopkins University e a University of Edinburgh sugerem que ele pode ser um dos maiores indicadores de independência física e mental após os 75 anos. Por isso, acompanhe até o final. O último hábito pode mudar completamente a forma como você pensa sobre envelhecimento saudável. Vamos começar com o hábito número 6. À primeira vista, ele parece simples demais para produzir grandes resultados. Porém, a ciência mostra exatamente o contrário. O sexto hábito é a hidratação estratégica. A maioria das pessoas acredita que a hidratação funciona da mesma forma durante toda a vida. Mas isso não é verdade. Depois dos 70 anos, o corpo passa por mudanças importantes que afetam diretamente a maneira como utiliza e conserva líquidos. Os rins, por exemplo, tornam-se menos eficientes. Estudos mostram que sua capacidade de filtração pode diminuir significativamente em comparação com a fase adulta mais jovem. Além disso, a sensação de sede torna-se menos intensa. Muitas pessoas idosas simplesmente deixam de sentir sede com a mesma frequência, mesmo quando o corpo já precisa de água. Esse é um problema maior do que parece. A desidratação nem sempre provoca sintomas dramáticos. Em muitos casos, ela surge lentamente. A pessoa sente um pouco mais de cansaço, dificuldade de concentração, sensação de tontura ao se levantar ou uma leve confusão mental sem perceber que a causa pode ser a falta de líquidos. Imagine sua circulação sanguínea como uma grande rede de transporte. Ela entrega oxigênio, nutrientes e sinais químicos para todas as partes do organismo. Quando falta água, essa rede funciona com menos eficiência. As entregas ficam mais lentas, a comunicação entre os sistemas do corpo piora e o desempenho geral começa a cair. Uma pesquisa publicada no European Journal of Nutrition acompanhou mais de 3.500 adultos com mais de 70 anos. Os resultados mostraram que aqueles que mantinham uma hidratação consistente apresentavam taxas significativamente menores de infecções urinárias, menos quedas
e melhores resultados em testes de memória de curto prazo. Isso faz todo sentido quando lembramos que aproximadamente 75% do cérebro é composto por água. Mesmo pequenas reduções nos níveis de hidratação podem afetar o desempenho cognitivo. E após os 75 anos, esse impacto tende a ser ainda maior porque o cérebro já está trabalhando mais para manter suas funções normais. Os idosos que obtêm os melhores resultados não bebem água apenas quando lembram ou quando sentem sede. Eles transformam a hidratação em uma rotina. Muitos começam o dia ingerindo entre 350 e 500 ml de água logo ao acordar. Isso acontece antes do café da manhã e até mesmo antes do café. Durante a noite, o organismo perde líquidos através da respiração e da transpiração natural. Em pessoas mais velhas, esse déficit pode ser maior do que durante a meia-idade. Depois disso, continuam consumindo líquidos regularmente ao longo do dia, geralmente acompanhando as refeições e incluindo uma ingestão adicional no meio da tarde. Existe ainda outro detalhe importante. Hidratação não depende apenas de água. O equilíbrio dos eletrólitos também faz diferença. Com o envelhecimento, o organismo pode apresentar mais dificuldade para regular alguns minerais importantes. Por isso, pequenas quantidades de eletrólitos podem ajudar o corpo a absorver e utilizar melhor os líquidos ingeridos. Isso não significa exagerar no sal, mas garantir um equilíbrio adequado para que a água realmente alcance as células que precisam dela. Lembro-me de uma paciente chamada Margaret, de 81 anos, que chegou ao consultório reclamando de fadiga constante durante a tarde. Ela também relatava episódios de tontura ao se levantar e dizia que sua mente parecia funcionar mais devagar do que antes. Inicialmente, acreditava que tudo aquilo fazia parte natural do envelhecimento. Mas, ao analisar sua rotina, percebemos que ela vivia em um estado contínuo de leve desidratação. Nada grave o suficiente para causar uma emergência, mas suficiente para comprometer sua qualidade de vida. Fizemos apenas uma mudança. Organizamos horários específicos para a ingestão de água e incluímos uma pequena reposição de eletrólitos pela manhã. 6 semanas depois, ela voltou ao consultório descrevendo uma sensação completamente diferente. Segundo suas palavras, parecia que alguém havia limpado as janelas da sua mente. Sua energia aumentou, o equilíbrio melhorou e a sensação de fadiga diminuiu consideravelmente. Tudo isso graças a um único hábito simples. E isso nos leva ao hábito número 5, uma das estratégias mais importantes para preservar força, mobilidade e independência após os 75 anos: o movimento baseado em resistência. Muitas pessoas imaginam academias cheias de equipamentos pesados quando ouvem falar em treinamento de resistência. Mas não é disso que estamos falando. Para adultos mais velhos, resistência significa apenas fazer os músculos trabalharem contra alguma forma de força. Pode ser uma faixa elástica, halteres leves, exercícios usando o peso do próprio corpo ou até mesmo carregar compras de forma consciente e controlada. A importância desse hábito está relacionada a um processo conhecido como resistência anabólica. Com o avanço da idade, as células musculares tornam-se menos responsivas tanto ao exercício quanto à proteína consumida na alimentação. Em outras palavras, manter a massa muscular exige mais estímulo do que exigia décadas atrás. Se esse estímulo não acontece regularmente, inicia-se um processo chamado sarcopenia, que corresponde à perda progressiva de massa e força muscular associada ao envelhecimento. Pesquisas da Mayo Clinic mostram que essa perda está fortemente associada ao aumento do risco de quedas, perda de autonomia e redução da expectativa de vida. E o mais interessante é que combater esse processo pode ser muito mais simples do que a maioria das pessoas imagina. A boa notícia é que o corpo continua respondendo aos estímulos mesmo depois dos 75 anos. Muitas pessoas acreditam que, ao atingir determinada idade, ganhar força ou recuperar capacidade física se torna impossível. A ciência mostra exatamente o contrário. Embora os músculos envelhecidos precisem de mais estímulo para reagir, eles ainda conservam uma capacidade impressionante de adaptação.
Pesquisadores da Tufts University acompanharam adultos entre 75 e 85 anos que iniciaram um programa simples de treinamento de resistência, realizado apenas 2 vezes por semana. Os resultados surpreenderam até mesmo os especialistas. Após apenas 10 semanas, os participantes apresentaram um aumento médio de 37% na força das pernas e uma melhora de 28% nos testes de equilíbrio. Mas existe um benefício que costuma surpreender ainda mais. O treinamento de resistência não fortalece apenas os músculos. Ele melhora significativamente a sensibilidade à insulina. Isso significa melhor controle dos níveis de açúcar no sangue, mais energia disponível para as células, menor inflamação e melhor funcionamento cerebral. Para entender isso, imagine que cada músculo do seu corpo possui pequenas usinas de energia chamadas mitocôndrias. Essas estruturas são responsáveis por produzir a energia que mantém você ativo ao longo do dia. Quando você realiza exercícios de resistência regularmente, essas usinas tornam-se mais eficientes. Em outras palavras, você não está apenas fortalecendo os músculos, está reconstruindo a infraestrutura energética de todo o organismo. O mais importante é que não existe necessidade de realizar treinos extremos. Para a maioria dos idosos, 2 ou 3 sessões semanais de 20 a 30 minutos já são suficientes para produzir resultados significativos. Exercícios focados nas pernas, quadris e costas costumam oferecer os maiores benefícios porque essas regiões são fundamentais para a mobilidade e para a prevenção de quedas. As faixas elásticas são especialmente úteis porque fornecem resistência progressiva sem causar impacto excessivo nas articulações. Além disso, são acessíveis, seguras e podem ser utilizadas em casa. Existe também uma estratégia que potencializa os resultados. Consumir entre 25 e 30 gramas de proteína logo após a sessão de exercícios ajuda os músculos a aproveitar melhor o estímulo recebido. Depois dos 75 anos, a chamada janela anabólica, o período em que o músculo utiliza nutrientes de forma mais eficiente para a recuperação, torna-se mais curta. Por isso, o momento da alimentação passa a ter uma importância ainda maior. Agora chegamos ao hábito número 4. Manter um horário de sono consistente e intencional. Quando falamos sobre sono, muitas pessoas pensam apenas na quantidade de horas dormidas. Porém, para adultos mais velhos, a regularidade pode ser tão importante quanto a duração. Após os 75 anos, o ritmo circadiano, que funciona como o relógio biológico do corpo, sofre alterações importantes. A produção de melatonina diminui drasticamente em comparação com a juventude. Além disso, a quantidade de sono profundo, também conhecido como sono de ondas lentas, pode cair em até 80%. Esse estágio profundo do sono é extremamente importante porque é durante ele que ocorre grande parte da recuperação física do organismo. É nesse período que hormônios relacionados à reparação celular, manutenção muscular e fortalecimento do sistema imunológico exercem suas funções mais importantes. Mas existe outro aspecto ainda mais preocupante. Pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Berkeley, descobriram que adultos acima dos 70 anos, com padrões de sono irregulares, apresentavam uma acumulação significativamente maior de placas beta-amiloides no cérebro. Essas placas estão associadas ao desenvolvimento da doença de Alzheimer e de outros tipos de comprometimento cognitivo. Em outras palavras, dormir mal não significa apenas acordar cansado. Pode afetar diretamente a saúde cerebral a longo prazo. As pessoas que envelhecem com mais sucesso geralmente seguem uma rotina de sono extremamente consistente. Elas costumam deitar e acordar praticamente no mesmo horário todos os dias, incluindo finais de semana. Essa regularidade ajuda o cérebro a manter seus ciclos naturais de funcionamento. Outro fator importante é a temperatura do ambiente. À medida que envelhecemos, a capacidade do corpo de regular a temperatura durante a noite diminui. Quartos mais frescos favorecem o sono profundo e ajudam o cérebro a realizar os processos de recuperação necessários. Também vale destacar a importância de reduzir o uso de telas antes de dormir. Não se trata apenas da luz emitida pelos aparelhos eletrônicos. O conteúdo consumido também estimula áreas cerebrais relacionadas à atenção, ao planejamento e à tomada de decisões, dificultando o relaxamento necessário para iniciar o sono.
Pesquisas da Harvard Medical School mostraram que adultos acima dos 70 anos podem levar, em média, quase 50 minutos a mais para adormecer quando utilizam dispositivos eletrônicos pouco antes de ir para a cama. Existe ainda uma estratégia simples que potencializa os benefícios do sono. Dedicar 10 minutos antes de dormir, a respiração lenta e profunda ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável pelo estado de repouso e recuperação do organismo. Estudos mostram que essa prática reduz os níveis de cortisol, o principal hormônio do estresse, favorecendo um sono mais profundo e restaurador. Agora chegamos ao hábito número 3, um dos mais negligenciados por adultos mais velhos e, ao mesmo tempo, um dos mais importantes para preservar a independência física. Estamos falando do consumo estratégico de proteínas ao longo do dia. Existe uma crença antiga de que as necessidades de proteína diminuem com a idade. Essa ideia é incorreta. Na verdade, acontece exatamente o contrário. Como vimos anteriormente, a resistência anabólica dificulta a capacidade dos músculos de responder aos nutrientes. Isso significa que depois dos 75 anos, o organismo necessita de uma quantidade maior de proteína para obter os mesmos resultados que uma pessoa jovem alcançaria com muito menos. O problema é que muitos idosos acabam consumindo menos proteína justamente quando mais precisam dela. A redução do apetite, a preferência por alimentos mais fáceis de preparar e hábitos alimentares antigos contribuem para esse cenário. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition acompanhou mais de 2.700 adultos entre 70 e 85 anos. Os pesquisadores descobriram que aqueles que consumiam pelo menos 1,2 grama de proteína por quilo de peso corporal diariamente apresentavam muito mais massa muscular, menos hospitalizações relacionadas a quedas e respostas imunológicas mais eficientes diante de infecções comuns. Pense na proteína como os tijolos utilizados para reformar uma casa. Todas as noites, enquanto você dorme, seu corpo remove estruturas danificadas e constrói novas. Esse processo acontece continuamente, mas, sem matéria-prima suficiente, a reconstrução fica incompleta. Durante meses e anos, essa deficiência acumulada pode resultar em perda muscular, fragilidade física, recuperação mais lenta e aumento da dependência funcional. Por isso, a distribuição da proteína ao longo do dia é tão importante. Em vez de concentrar grandes quantidades em apenas uma refeição, os especialistas recomendam consumir entre 25 e 35 gramas em cada uma das principais refeições. Isso pode ser obtido através de alimentos como ovos, peixes, frango, iogurte grego, carnes magras, queijos ricos em proteína ou combinações adequadas de leguminosas. O motivo dessa distribuição é simples. Músculos envelhecidos conseguem utilizar apenas uma quantidade limitada de proteína por refeição para a síntese muscular. Quando o consumo ultrapassa esse limite, parte do excesso acaba sendo utilizada apenas como fonte de energia. Ao distribuir corretamente as proteínas ao longo do dia, cada grama consumida trabalha de maneira mais eficiente para preservar força, mobilidade e independência. Foi exatamente isso que aconteceu com James, um homem de 78 anos do Arizona. Sua filha percebeu que ele havia perdido quase 8 quilos em pouco tempo. Inicialmente, outro médico classificou a situação como uma perda de peso normal relacionada à idade. Mas não era gordura que ele estava perdendo. Era músculo. E essa diferença muda tudo. A perda de músculo não é uma consequência inevitável que simplesmente devemos aceitar com o passar dos anos. Ela é um sinal de que o corpo está precisando de estímulos e nutrientes adequados para continuar funcionando bem. Quando James chegou ao consultório, sua força nas mãos, um dos indicadores mais importantes de longevidade em adultos mais velhos, estava entre os níveis mais baixos para sua faixa etária. Isso significava que seu corpo estava perdendo uma das capacidades mais importantes para manter independência, a habilidade de realizar tarefas simples do cotidiano. Depois de reorganizarmos sua alimentação, colocando a proteína como prioridade em suas refeições, os resultados começaram a aparecer. 12 semanas depois, James havia recuperado aproximadamente 5 quilos de massa magra.
Sua força de preensão voltou para níveis muito melhores e, talvez o mais importante, ele voltou a realizar atividades que antes pareciam difíceis. Com orgulho, ele contou que havia conseguido carregar todas as compras do carro até sua cozinha sozinho pela primeira vez em 2 anos. Esse é o verdadeiro objetivo desses hábitos. Não se trata apenas de números em exames ou estatísticas de pesquisas. Trata-se de preservar a capacidade de viver a vida da maneira que você deseja. Existe ainda uma estratégia adicional que pode melhorar o aproveitamento da proteína consumida. Combine suas refeições proteicas com alimentos ricos em vitamina C, como laranja, pimentão, frutas cítricas ou um pouco de limão. A vitamina C participa diretamente da produção de colágeno, uma proteína fundamental para manter articulações, tendões, pele e tecidos conectivos saudáveis. Ou seja, quando você combina proteína adequada com nutrientes de suporte, você não está apenas protegendo músculos. Está fortalecendo toda a estrutura que mantém o corpo unido. Agora chegamos ao hábito número 2. E este é um dos hábitos que mais surpreende as pessoas, porque à primeira vista ele parece mais emocional do que médico. Mas quero deixar algo muito claro: a ciência por trás desse hábito é extremamente sólida. O hábito número 2 é manter uma conexão social intencional todos os dias. Muitas pessoas acreditam que a solidão é apenas uma questão de humor ou de bem-estar emocional. Porém, nas últimas décadas, pesquisadores descobriram que a falta de conexão humana pode causar mudanças profundas no corpo e no cérebro. Um dos estudos mais impressionantes sobre o assunto foi realizado pela Brigham Young University, analisando dados de mais de 300 mil adultos acompanhados durante vários anos. Os pesquisadores descobriram algo que chamou muita atenção. O isolamento social crônico estava associado a um risco de mortalidade comparável ao consumo diário de 15 cigarros. Isso significa que a ausência constante de interação humana significativa pode afetar a expectativa de vida de maneira semelhante a um dos maiores fatores de risco conhecidos para a saúde. Para pessoas acima dos 75 anos, essa questão se torna ainda mais importante. Pesquisas do National Institute on Aging mostram que a solidão pode acelerar o declínio cognitivo, aumentar significativamente o risco de demência e elevar marcadores inflamatórios no organismo. Entre esses marcadores estão substâncias como a interleucina 6 e a proteína C reativa, que, quando permanecem elevadas por longos períodos, podem prejudicar vasos sanguíneos, sistema imunológico e funcionamento cerebral. Mas por que a interação social tem um efeito tão poderoso? Por que uma conversa verdadeira, uma risada compartilhada, uma troca de ideias ou uma experiência emocional ativa diversas áreas do cérebro ao mesmo tempo? O cérebro humano foi desenvolvido para a conexão. Quando você conversa com alguém, conta uma história, escuta uma opinião diferente ou compartilha uma lembrança, várias redes neurais são estimuladas. Essas mesmas redes estão relacionadas à memória, ao raciocínio, à tomada de decisões e ao senso de identidade. Pense no cérebro como um músculo. Aquilo que é utilizado regularmente tende a permanecer forte. Aquilo que deixa de ser estimulado começa a perder eficiência. Depois dos 75 anos, a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de criar novas conexões, naturalmente diminui. Por isso, manter essas redes ativas através de interação social torna-se ainda mais importante. Mas existe uma diferença fundamental. Estar perto de pessoas não é o mesmo que se conectar com pessoas. Assistir televisão em uma sala onde existem outras pessoas não produz o mesmo benefício neurológico de uma conversa ativa. O cérebro precisa participar. Ele precisa responder, interpretar, lembrar, criar e compartilhar. A recomendação prática é simples. Busque pelo menos uma interação social significativa todos os dias. Pode ser uma conversa presencial com um amigo ou familiar. Pode ser participar de um grupo comunitário. Pode ser frequentar uma reunião religiosa, um clube, uma aula ou até mesmo fazer uma caminhada acompanhado. Uma ligação telefônica também pode ajudar, desde que seja uma conversa verdadeira, não apenas uma troca rápida de informações.
O importante é o envolvimento. Conheci uma paciente chamada Dorothy, de 83 anos, que passou por uma grande perda após o falecimento do marido com quem havia compartilhado 54 anos de vida. Depois disso, ela se afastou quase completamente das atividades sociais. Aos poucos, deixou de encontrar amigos, reduziu suas interações e passou a passar a maior parte dos dias sozinha. Quando sua filha a trouxe ao consultório meses depois, percebemos mudanças significativas. Seus testes cognitivos mostravam uma queda que não era esperada para aquele período. A solução não foi simplesmente adicionar novos medicamentos. O foco principal foi reconstruir sua rotina social. Criamos um plano que incluía um clube de leitura semanal, uma ligação diária de 20 minutos com amigos ou familiares diferentes e 2 visitas por semana como voluntária em uma biblioteca local. 8 meses depois, os resultados foram impressionantes. Sua avaliação cognitiva voltou próxima dos níveis anteriores. Seus marcadores inflamatórios melhoraram e sua filha disse algo que considero uma das melhores descrições possíveis. Ela voltou a ser ela mesma. Esse é o verdadeiro poder da conexão humana. Ela não é um luxo, não é apenas uma atividade agradável. Para adultos mais velhos, ela é uma necessidade biológica. Existe ainda uma forma de aumentar esse benefício. Combine interação social com movimento físico sempre que possível. Uma caminhada com um amigo, uma aula de exercícios em grupo ou cuidar do jardim junto com um vizinho unem 2 hábitos extremamente importantes: conexão e atividade física. Pesquisadores da University of British Columbia descobriram que combinar interação social com atividade física leve aumenta os níveis de BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro. O BDNF funciona como uma espécie de fertilizante para as células cerebrais. Ele ajuda na criação e manutenção de conexões neurais, exatamente o tipo de processo que queremos estimular durante o envelhecimento. E agora chegamos ao hábito número 1. O hábito que menos de 12% das pessoas acima dos 75 anos mantêm regularmente. O hábito que pesquisadores da Johns Hopkins consideram uma das intervenções de longevidade mais subutilizadas disponíveis sem necessidade de medicamentos. O hábito número 1 é o desafio cognitivo diário intencional. E antes que você pense em palavras cruzadas ou simplesmente ler um livro, quero explicar que estamos falando de algo ainda mais profundo. O verdadeiro objetivo é desafiar seu cérebro a aprender algo novo, uma habilidade nova, um idioma, um instrumento musical, uma forma diferente de criar, algo que obrigue seu cérebro a sair do conforto e construir novos caminhos. Porque é exatamente nesse esforço que acontece uma das formas mais importantes de proteção cerebral,